Então, hoje a gente vai tentar finalizar esse novo tema, que são exatamente os servidores públicos ou os trabalhadores na administração pública, que é exatamente o termo que eu gosto de utilizar. Então, como a gente está vendo o acesso aos cargos públicos, nós temos que também entender essa questão do acesso referente à nacionalidade. Por que nós falamos desse acesso em relação à nacionalidade? Porque o Brasil, ele vai ter dentro da sua administração pública brasileiros, natos ou naturalizados. Por quê? Porque isso é uma exigência já da própria legislação. Então, claro que nós temos as administrações, né? O governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais. Vamos analisar a esfera ao qual nós estamos ligados, que é exatamente do governo federal, que é exatamente a de sentido nacional, né? Ou seja, a esfera que trata de todo o país. Pois bem, a esfera que trata de todo o país tem uma legislação chamada Lei 8.112, que ela é de 1990, onde essa Lei 8.112, ela estabelece, no seu artigo 5º, que, dentre os requisitos básicos para investidura em cargos públicos, são ou é a exigência da nacionalidade brasileira. Nessa exigência da nacionalidade brasileira, é importante você entender que, quando se exige a nacionalidade brasileira, quer dizer que o brasileiro que vai se candidatar a esses concursos, ele pode ser um brasileiro nato, ou seja, que adquiriu a nacionalidade na sua origem, ou ele pode ser naturalizado, ou seja, ele não adquiriu com o nascimento, mas posteriormente ele veio adquirir a nacionalidade brasileira. Então, quando ele fala nacionalidade brasileira, ele quer dizer que pode ser o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado. Até porque, de acordo com a Constituição brasileira, não pode ser feita a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A única distinção que é possível é aquela que é feita pela própria Constituição. Então daí você percebe exatamente essa diferenciação. Então, a Lei 8.112/90, ela estabelece essa regra geral. Então, os cargos dentro da administração pública brasileira estão para os brasileiros, porque ele estabelece essa situação da nacionalidade brasileira. Contudo, o próprio parágrafo 3º da Lei 8.112/90, ela estabelece que nas universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, a única exceção que se abre para os estrangeiros é exatamente no caso das universidades e nas instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. E você pode se perguntar, mas professor, por que abre para os estrangeiros? Abre para os estrangeiros por quê? Porque aqui você quer o desenvolvimento de saberes, ou seja, você quer o desenvolvimento da tecnologia, você quer o desenvolvimento da ciência. Então, como você quer esse desenvolvimento, geralmente desenvolvendo determinadas patentes, para que você possa adquirir o royalty, então por isso é que se permite que, nesses casos, você tenha para os estrangeiros, o acesso também para os estrangeiros. Inclusive, essa é a disposição da Constituição Federal de 88, porque no artigo 207 ela já faz exatamente essa determinação, ela já estabelece essa determinação, que por sua vez ela tem que ser cumprida pela lei infraconstitucional. E por isso que a Lei 8.112, lá no seu artigo 5º, ele estabelece a regra geral, mas coloca no parágrafo 3º exatamente essa exceção. Então,
Em relação aos servidores públicos, a gente precisa entender, então, o que seria esse provimento de cargos públicos, né? Uma das melhores definições de provimento de cargos públicos é do professor Cretella Júnior, onde ele diz: é o ato pelo qual se atribui um titular ao cargo público. Ou seja, uma determinada pessoa, ele recebe um cargo público. Ele se apossa de um cargo público. Então, ele ingressa nesse cargo público. Então, isso daí seria exatamente o provimento, né? O ato administrativo de provimento. Sendo que o provimento, ele tem duas espécies. O provimento, ele pode ser originário ou pode ser derivado. O provimento originário, ele se dá através da nomeação. E, posteriormente, nós vamos estudar os vários tipos de provimentos originários de cargos públicos. Por enquanto, você vai guardar exatamente essa informação. Então, o provimento originário, ele se dá, em regra, pela nomeação. E os cargos públicos que as pessoas podem ser nomeadas são ou os cargos efetivos, ou aqueles de caráter efetivo, ou os cargos em comissão. Sendo que tem uma diferença primordial entre elas, né? Quando você diz que a nomeação é em caráter efetivo, são para aquelas pessoas que fizeram concurso público. Então, a nomeação em caráter efetivo são somente para cargos efetivos. E a nomeação para cargo efetivo, ela obrigatoriamente quer dizer que a pessoa foi aprovada em concurso público dentro das vagas, ou surgiu a vaga diante da necessidade no período de vigência daquele determinado concurso público. Então, a efetivação tem a ver com o concurso público. Já a nomeação em comissão é para os chamados cargos de confiança. E o cargo de confiança, a gente tem que lembrar que eles também são chamados demissíveis ad nutum, ou seja, é que eles podem ser nomeados a qualquer momento, mas se eles podem ser nomeados a qualquer momento, eles também podem ser exonerados a qualquer momento. Então, é transitório, já o outro não. Ele vai ter essa garantia, porque o efetivo, quando passa o concurso público, o efetivo ele tem garantias que o cargo em comissão não dão, que é a estabilidade. E nós temos também os provimentos derivados. Os provimentos derivados, eles vão acontecer, no caso vertical, quando ocorre promoções. Antigamente é quando ocorria uma promoção ou uma ascensão. Só que a Constituição de 88, ela vedou as ascensões. Então, hoje em dia, o provimento derivado vertical só para promoções. O horizontal, quando há readaptação. Antigamente é quando havia readaptação ou transferência, mas a Constituição de 88 também acabou com essa possibilidade de transferências. E a outra forma é exatamente o reingresso, que pode se dar pela reversão, pelo aproveitamento, pela reintegração e pela recondução. Nós vamos analisar cada um de per si. Vamos começar a nossa análise pelo provimento originário em cargo efetivo. Então, lembrando, esse provimento originário em cargo efetivo, ele vai ser para aquelas pessoas que fizeram concurso público. Então, para que você tenha um provimento originário em cargo efetivo, a primeira coisa que você precisa é fazer o concurso público e ser aprovado. Então, por isso que o primeiro passo é a aprovação em concurso público. Depois, é a sua nomeação em caráter efetivo, onde lhe é atribuído como a titularidade de um cargo. Isso daí, a nomeação, geralmente vem através de uma portaria. Então, é feita uma portaria lhe nomeando para aquele determinado cargo específico. Depois, você vai ser investido. Você vai ter a investidura. Onde a investidura é quando você toma posse do cargo e aí você assume a sua titularidade. Ou seja, você diz que aceita. Na nomeação, você é chamado e na investidura você responde e diz que aceita esse determinado cargo. Aqui, na investidura, é que se verifica a nacionalidade brasileira, né? E ao verificar a nacionalidade brasileira, você só abre exceção para os estrangeiros exatamente naqueles casos estabelecidos pelo artigo 207 da Constituição Federal e artigo 5º da Lei 8.102. Uma vez que você toma posse,
o próximo estágio é você entrar em exercício. Ou seja, você vai passar a exercer todas as atribuições previstas para aquele cargo ao qual você tomou posse. Isso quer dizer que eu já vou ter estabilidade? Não. Você primeiro vai ter que passar pelo estágio probatório, que o estágio probatório, em regra, são de 3 anos, de acordo com o artigo 41 da Constituição Federal. Aqui eu faço uma observação. Existe atualmente uma reforma administrativa. Por essa reforma administrativa, essa parte do estágio probatório ela vai ser modificada. Então, muito provavelmente, essa teoria que nós estamos analisando agora, passando essa reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro, isso daqui vai ter suas mudanças, porque ao invés de 3 vai para 10 e assim por diante. Até hoje, então, como nós temos, os estágios probatórios são, em regra, de 3 anos, de acordo com o artigo 41 da Constituição Federal. Se você perguntar, professor, mas esse estágio probatório, ele é obrigatório? Nem sempre. Por quê? Se vocês lembrarem, há pouco tempo assumiu no Supremo Tribunal Federal o ministro Cássio. O ministro Cássio, ele assumiu, ele vai submeter o estágio probatório? Não, porque todas aquelas pessoas que entram nesses cargos efetivos de magistrados, oriundos do quinto constitucional, eles assumem já com a estabilidade. Ou seja, eles não se submetem ao estágio probatório, por uma particularidade, para que eles tenham a sua imparcialidade nos cargos. Então, por isso que vão ocorrer exceções. As exceções são os magistrados que assumem o quinto constitucional e também os magistrados que assumem no STF. Além deles, os magistrados, ou seja, os juízes, quando eles fazem seus concursos, o estágio probatório dele é de 2 anos. Os promotores, de 2 anos. Então, você tem várias exceções distribuídas na Constituição Federal de 88. Você precisa analisar cada um. E lembrando que aqui, como nós estamos analisando a Lei 8.112/90, nós estamos falando dos servidores públicos civis e não dos servidores públicos militares, porque os servidores públicos militares, eles têm também um outro tratamento, certo? Então, por isso que é importante, depois que a gente consiga fazer a análise dessa aquisição da estabilidade, por quê? Primeiro ponto, algumas pessoas acham, basta a pessoa passar os 3 anos. Não. O artigo 41, ele estabeleceu que para você adquirir a estabilidade, a cada ano você deve ser avaliado o seu desempenho. Então tem que ter uma avaliação de desempenho a cada ano. Se a administração pública não fizer o desempenho, aí sim, você vai ascendendo até você chegar aos seus 3 anos. Mas o ideal... desculpe. Então, o ideal seria que você fosse avaliado a cada ano. E quando chegasse ao final dos 3 anos, você fizesse o procedimento onde você mostra suas avaliações. E aí, sim, você pode fazer o seu procedimento de aquisição da estabilidade. Outro ponto importante sobre essa temática. Existem pessoas que pensam que basta eu passar os 3 anos que eu já tenho a estabilidade. Não. Você vai passar por um procedimento de avaliação. Porque, principalmente no interior do estado, em muitos governos municipais, tem pessoas que assumem os cargos públicos e acham que agora são donas daqueles cargos. Não. Você pode vir a perder seu cargo. Porque a pessoa, nós vamos ver posteriormente, se ela não desempenhar corretamente as suas atribuições, se ela cometer crimes contra a administração pública, então tem uma série de fatores que ela pode vir a perder o seu cargo. Claro que essa perda do cargo, ela vai ser mais difícil, mas ela pode vir a perder. Por quê? Nós, durante a nossa vida profissional, nós assessoramos prefeituras, assessoramos câmaras e ao assessorar, nós diuturnamente nos deparávamos exatamente com o atendimento de pessoas que estavam descumprindo as suas funções. Só um exemplo aqui simples para vocês perceberem.
Nós fomos trabalhar em um determinado município e assumimos como procurador adjunto. E na procuradoria adjunta, nós tínhamos uma servidora que funcionava nessa procuradoria. Sendo que essa servidora nunca aparecia. Até que nós mandamos uma comunicação para essa determinada... Nós fomos até o Recursos Humanos, mandamos uma comunicação para a casa da servidora, para que ela se apresentasse. Sendo que a servidora se apresenta e diz, olha, eu tenho 2 anos ainda para me aposentar, eu já estou cansada, estou cuidando dos meus netos. Se fosse você, como chefe dessa servidora, o que você faria? Por mais que ela... E aqui eu não vou trazer tantos detalhes por uma questão de ética, mas se fosse você, o que é que você faria? Ah, porque ela está cansada, ela não vai trabalhar? Não. Então, se ela está efetivamente cansada, então ela peça, porque a partir de um determinado momento, você pode pedir, você tem diversos tipos de pedido de aposentadoria. Você tem por tempo de serviço, por tempo de contribuição, você tem por idade. Então, se a pessoa já estava realmente cansada, não poderia trabalhar, então, das duas, uma. Se realmente ela não queria mais trabalhar e já tinha direito a uma aposentadoria proporcional, pedisse a apostadoria proporcional. Se ela já tinha tempo de serviço, pedisse a apostadoria pelo tempo de serviço. Ou, se realmente ela tinha alguma doença ou algo que desse a apostadoria dela por invalidez, ela pedisse a apostadoria por invalidez. O que não pode é continuar a persistir aquela política do coitadinho, né? Ah, não, ela não está podendo, ela está cuidando dos netos. Sim. Mas quer dizer que para ela cuidar dos netos, é o município que tem que remunerar? Não está errado isso daí, não? Outra coisa, ah, porque ela está cansada. Então quer dizer que todo mundo tem que aceitar que um servidor público não trabalha porque ele está cansado? Também não é por aí. Então, por isso que as pessoas precisam entender diferente. Principalmente aquelas pessoas que estão naqueles municípios menores e que muitas vezes não têm a compreensão total do que está acontecendo. Ou do cargo que eles ocupam. Então, por isso que adquirir a estabilidade não quer dizer que você não pode sair do cargo, que você não pode ser demitido. Porque se você não desempenhar bem suas atribuições, você pode sofrer uma demissão, seja administrativamente ou seja judicialmente. Então, por isso que é importante que você perceba que existe um estágio probatório, onde nesse estágio probatório existem procedimentos e processos a serem seguidos, que já estão estabelecidos na Constituição Federal, e também que uma vez adquirida a estabilidade, não quer dizer que você não vá nunca mais ser demitido. Você pode sim ser demitido, você pode sofrer uma sanção administrativa, que é exatamente a sanção de demissão, caso você não cumpra com todas as suas atribuições. Tá certo? Eu digo isso porque eu verifiquei não só nesse município, mas em vários outros que eu atendi, eu percebi várias e várias situações em que tinha essa política do coitadinho. Ah, ela está cansada, ela já está velhinha. Sim, mas se ela está cansada e ela está velha, ela peça a sua aposentadoria. E não ou por idade, ou por tempo de serviço, ou por invalidez. Mas o que não pode é o erário público pagar uma pessoa sem trabalhar. Certo? Então, que isso fique bem claro nessas circunstâncias. E aí tem que se conversar com esses servidores exatamente para você ver o caso e tentar esclarecê-los exatamente a respeito desses casos. Certo? Bem, então, visto isso, nós temos também que entender a acumulação de cargos. Né? E o que acontece? A regra geral é que existe uma proibição de acumulação de cargos. Por quê? Via de regra, um cargo público é para a pessoa
trabalhar em tempo integral. E o que seria esse tempo integral? Né? Seriam as 40 ou 44 horas semanais. Então, seriam as jornadas manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, e manhã aos sábados. A jornada de manhã e tarde, de segunda a sexta, seria meio que obrigatória, né, para a maioria dos cargos. E aos sábados é facultativo. Então, cada servidor público, ou quando você estiver fazendo seu curso público, você tem que ver exatamente a sua jornada de trabalho. Você vai verificar isso daí na sua jornada de trabalho. Então, por isso que, em regra, o que existe é uma proibição de acumulação de cargos. Essa proibição, ela já está contida na própria Constituição Federal de 88, lá no artigo 37, inciso 16, onde ele diz: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Mas aí ela abre exceções, né? Na verdade, ela abre 3 exceções. Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Quais são esses casos? Você ter 2 cargos de professor, você pode ser professor 40 horas, por exemplo, no estado, e 20 horas em um município, ou 40 horas no município e 20 horas no estado. Então, é possível você fazer essa acumulação. De um cargo de professor com outro de técnico ou científico. Então, no técnico ou científico, você tem um cargo de 40 horas com outro de professor de 20 horas. Também é perfeitamente possível. Ou você ter 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. De médico, de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, né? Ou seja, de profissões regulamentadas na área da saúde. Educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e assim por diante. Perceba que aqui não é você ter 2 cargos de 40 horas, porque senão daria 80, e 80 não bate. Então, é você ter cargos que tenham compatibilidade de horários, um de 40 e um de 20, por exemplo. Então, não é você ter cargos que vão se juntar. Aqui, e eu coloco uma particularidade no pessoal da área da saúde. O pessoal da área da saúde, eles têm um entendimento equivocado. Porque o que acontece? Tem muita gente da área da saúde que ele trabalha nos plantões. E o que acontece? O horário da noite, geralmente dá a ele uma carga horária maior. Então, no horário da noite, ele fica, digamos, 8 horas exatas. Mas, pela regulamentação, aquelas 8 horas não valem 8 horas. Elas valeriam, digamos, pode valer 50% a mais, ou seja, poderia equivaler a 12 horas ou 16 horas. Então, as pessoas, quando elas fazem essas situações, então, como tem essas compensações de horário, esses horários fictos, a pessoa acaba tendo 3, 4 cargos. E aí, quando você vai fazer a análise, você percebe que a carga horária daquela pessoa não está batendo. Por quê? Você, na área da saúde, pelo menos existia antigamente, profissionais que tinham 2 ou às vezes 3 cargos públicos. Aliás, tinham 3 ou 4 cargos públicos, o que não era possível. Por quê? Porque a jornada não batia. Agora, por essas situações, ele dava plantão no local, dava plantão em outro. Então, com essas espécies de plantões, onde você tinha os acréscimos de horário regulamentares, então a pessoa fazia uma carga horária muito elevada. E baseava nessas compensações exatamente para ela acumular esses vários cargos. Até que veio a Constituição e disse, olha, isso daí não vale. Porque embora você tenha essa parte ficta, ela entrega essa parte ficta, mas juridicamente não está certo você ter 3 cargos públicos. Então, por isso que precisou se fazer essa alteração, essa emenda constitucional, para exatamente dizer que aquelas pessoas, aqueles profissionais da saúde com profissões regulamentadas, eles só podiam ter, no máximo, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Porque, na verdade, existiam várias interpretações equivocadas a respeito desse assunto. Então, por essas várias interpretações equivocadas, é por isso que você tinha médico com 3, 4 cargos públicos. E aí, ele não conseguia desempenhar bem todas as suas atividades. E por isso que Professor, você tinha também deficiências. Pois não, pode falar.
Eu fiquei só com uma dúvida, né, em relação a essas acumulação de cargos, né, que o pessoal tá comentando. Outra coisa que eu gostaria de saber, né, não sei, né, se é correto a afirmação. Por exemplo, a gente tem nos nossos países, né, o presidente já tem o cargo de presidente, ao mesmo tempo é o comandante-chefe das Forças Armadas, e depois também ele é general de alguma coisa, ou sargento, alguma coisa assim, da reserva de alguma coisa. Eu não sei se isso se enquadra na acumulação de cargo. É, Rosário, né? Rosário, aí o que é que acontece? Perceba que eu estou colocando aqui a Constituição brasileira. Então, o que é que eu lhe indico? Eu lhe indico para você analisar a Constituição do seu país, e na Constituição do seu país, quando você vê aquelas regulamentações ou as regras para o funcionalismo público, você vai analisar exatamente isso. Por quê? A pessoa ser presidente da República. Então, dentre as atribuições do presidente da República, já existe essa, de comandante em chefe das Forças Armadas, tá certo? Então, isso daqui não é acumulação, porque dentre as atribuições do chefe do executivo, você tem a situação de ser o comandante em chefe das Forças Armadas, tá certo? Então, isso daí não existe acumulação, pelo menos de acordo com aquilo que a gente já estudou sobre a chefia do executivo. Agora, se ele é presidente da República, e o cargo de presidente ele não pode ser acumulado com nada. Se ele era, digamos, professor universitário, ele não, enquanto ele for presidente, ele não exerce como professor universitário, tá certo? Então, só depois que ele sair da presidência, ele vai poder exercer as atribuições ou a atividade de professor universitário novamente, tá certo? Se isso ele não pedir exoneração. Então, geralmente, a chefia do executivo você não pode acumular com nenhuma outra coisa, porque você tem que estar como se fosse dedicação exclusiva às chefias de executivo, tá certo? Aqui, de acordo com a legislação brasileira, nós temos exatamente isso. Quando uma pessoa vai se candidatar, você precisa saber qual é o cargo. Porque, por exemplo, no cargo de vereador, você pode acumular com outra atividade, desde que haja compatibilidade de horários. Já se é deputado estadual, deputado federal, senador, não existe. Mas existe tudo está regulamentado dentro da nossa Constituição. Infelizmente, eu não tenho tempo para descrever. Chefias de executivo, todas elas também, mas no que diz respeito à remuneração, a pessoa ela pode optar pela remuneração do cargo que ela vai ocupar ou da remuneração que ela já tem no serviço público. Por exemplo, digamos que um professor universitário, ele consegue ser eleito para prefeito e ele, como professor universitário, ele tem um salário, a remuneração dele é maior do que a remuneração do prefeito. Ele pode optar pela remuneração de professor, ao invés da remuneração de prefeito. Tá certo? Então, existem essas várias regras que precisam ser analisadas. Sendo que, aqui no Brasil, o exercício desses mandatos eletivos, em regra, eles são dedicação exclusiva, ou seja, a pessoa tem que se dedicar exclusivamente a essa atividade. Ele não poderia ter outras, tá certo? Então, teria exatamente a circunstância. Então, Mas, professor, tipo assim, só desculpa aí te interromper, né? No caso do presidente é uma exceção, né? Porque a gente, por exemplo, tem também deputados da nossa própria Assembleia Nacional lá em Angola, que além de ser deputado, ainda exerce outro cargo público, né? Que seria, no caso, professor universitário, mas da universidade pública, né? No caso. Não sei se isso seria acumulação de cargo ou tem algum número exato que é considerado acumulação de cargo. Por exemplo, ele é deputado e ao mesmo tempo é professor universitário. São dois cargos públicos, no caso. certo. Deixa eu ver se eu esclareço aí a sua situação. Eu não sei se você foi meu aluno de instituições de direito público privado, porque lá em instituições de direito público privado a gente tem uma unidade que é voltada exatamente para o direito constitucional. E o que é que acontece? Lá eu explico que o que diz respeito à formação do Estado, então, a formatação, como o seu Estado ele vai acontecer e ele vai agir, depende da sua Constituição, tá certo? Então, o que é que acontece? O Brasil, ele tem a sua Constituição. Então, de acordo com a Constituição brasileira, um deputado estadual,
um professor universitário de universidade pública pode ser deputado estadual? Pode, sem problema algum. Mas, enquanto ele exercer o mandato de deputado estadual, ele não vai exercer as funções de professor universitário. Porque, de acordo com a Constituição brasileira, não, isso não é possível. Tá certo? Mas veja bem, por que eu digo que não é possível aqui no Brasil? Por causa da Constituição brasileira. A Constituição de 88 ela já trata dessas situações. Então, para você analisar se um deputado do seu país, de Angola, ele exerce as atribuições de deputado e também exerce as atribuições de professor universitário, qual a primeira coisa que você tem que fazer? É analisar a sua Constituição. Porque lembre-se que uma das funções primordiais das Constituições é criar, organizar e colocar em funcionamento o seu Estado. Então, na sua Constituição, vai ter lá exatamente dizendo o que é que os mandatários políticos, sejam eles do Executivo ou do Legislativo, o que é que eles podem fazer e o que é que eles não podem fazer. Tá certo? Então, por isso que eu indico a vocês, para que vocês analisem exatamente, primeiro, a Constituição do seu país, a Constituição angolana, né? A versão atualizada do que é que ela diz, para você analisar exatamente essa situação. Por quê? Se a sua Constituição ela diz que essa situação ela é possível, então existe uma acumulação possível e uma acumulação que não é possível. Mas aí você precisa ver a Constituição do seu país. Por isso que eu não posso afirmar no seu caso. Se você disser, professor, esse caso que ocorre no meu país seria possível no Brasil, aí eu lhe respondo baseado na Constituição brasileira. Porque, de acordo com a Constituição brasileira, não seria possível. Onde ele continuaria a ser professor universitário, mas enquanto ele estivesse exercendo o mandato, ele exerceu o mandato de deputado. Só depois que ele saísse, que ele terminasse o mandato de deputado, é que ele poderia voltar para as suas atribuições normais. Durante o decorrer do mandato, ele não pode exercer as duas coisas. Mas isso é o que estabelece a Constituição brasileira. Mas como você é de outro estado, é de Angola, o que vai prevalecer lá é a Constituição de Angola. Ficou claro Professor, agora para você? professor, Sim, professor, ficou claro, sim. Obrigado. Ok, de nada. Então, o que eu aconselho é que você consegue me ouvir, analise a professor? Constituição do seu país para você verificar a situação. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, tá certo? E aí a gente verifica a situação e aí eu posso lhe responder, de acordo com a sua Constituição. Pois não, Manuel? Professor, sim, bom dia. Bom dia. Queria ajudar um pouco aqui, né, na explicação da indagação do Rosário. A nossa Constituição, né, também não permite esse acúmulo de cargo, né, a Constituição angolana. Agora, a pouca fiscalização, né, o policiamento dentro do regimento da administração pública angolana é que cria, né, essa desordem, né, dentro daquilo que é o aparelho público. Porque até os professores são proibidos de ter, né, dois empregos. Por exemplo, o professor é professor aqui da Unilab, não pode ser professor da UFC. Uhum. Sim, em Angola também existe isso. A nossa Constituição não permite, né, que o funcionário público exerça dois cargos, né? Excepto em exceção que o professor explicou, se for deputado, né, e é professor, vai ter que, enquanto exercer o cargo de deputado, né, vai ter que abrandar aí a profissão de professor e exercer apenas o cargo de deputado, né? Como o Rosário colocou, por exemplo, acerca do presidente, acho que não ficou claro, né? A nossa Constituição também prevê o presidente da República como comandante em chefe. Por exemplo, o nosso presidente é general, né? É general, Forças Armadas, mas ele está aí, né, como comandante em chefe porque representa o presidente. Ele ganha salário como presidente, não mais como general, né? Porém, tem o estatuto de general. Isso também é algo que não lhe pode ser tirado, mas está aí como comandante em chefe por ser o chefe do Estado. Então, é basicamente isso. Penso que nossa Constituição, né, não tem muita diferença nesse quesito com a Constituição brasileira, né? Apesar que segue o modelo de Portugal. Uhum. Era isso, professor. Certo. Eu entendo aí a situação. Mas só para fechar essa situação e para colocar para vocês, veja o seguinte: eu estou falando aqui do, da questão geral, que está no artigo 37,
a respeito da acumulação de cargos, que está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Mas a Constituição Federal, ela também tem o artigo específico que vai regulamentar o exercício dos mandatos políticos, tá certo? Ou seja, o que é que os servidores eles vão poder ter acesso aos mandatos políticos, tá ok? Então, por isso vocês precisam ver não só a regra geral, mas também aquele artigo específico que vai tratar do mandato político deles, tá certo? Certo, professor. Por exemplo, no nosso caso, você tem o artigo 37, mas você também tem o artigo 38 da Constituição Federal, que diz ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E é por isso que eu disse para vocês. Inciso 1, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, ou seja, a determinação constitucional. Inciso 2, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo a compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma no inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exista afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser assegurado regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Então, você percebe que existe essa regra do artigo 37, mais especificamente do artigo 37, inciso 16, mas quando o servidor, pelo menos o servidor federal, aliás, os servidores, quando eles estiverem exercendo mandatos eletivos, existe a regra do artigo 38, tá certo? Então, por isso, Manuel e Rosário, quando vocês estiverem analisando, não analisem somente essa regra específica da proibição de acumulação de cargos, mas vocês têm que ver exatamente essa regra que trata do exercício de mandato eletivo. Tá certo? E aí vai ter uma outra ponderação. Por quê? Porque vai se tratar de servidor público militar. Vocês disseram que o presidente do país de vocês, ele é general. Então, ele, como general, ele não é um servidor público civil, ele é um servidor público militar. E, em regra, os servidores públicos militares, eles têm um tratamento diferenciado. No Brasil, o que acontece? Você vê que no artigo 37 e no artigo 38, bem como no artigo 39, você tem as disposições para os servidores públicos civis, que vai até o artigo, salvo engano, é o 40. Deixa eu dar uma conferida. Vai até o artigo 41, que trata sobre os servidores públicos civis, né? E nos servidores públicos militares, nós temos aí o artigo 42, no caso brasileiro, onde do artigo 42, ele depois remete lá para os artigos 142 e seguintes, que também vão tratar sobre as Forças Armadas no Brasil. Então, perceba que não é uma regra só. Então, existe uma regra geral, mas existem regras também específicas. Então, o que você precisa analisar é, existe a regra geral, mas no caso de vocês, vocês têm que analisar também as regras específicas que vão tratar da situação do país de vocês. No caso aí, eu colocaria que vocês analisassem primeiramente as regras dos servidores militares, porque essa regra dos servidores militares que provavelmente vai ser aplicada ao presidente de vocês, tá certo? Depois, se vocês quiserem, podem fazer uma primeira análise sobre a situação. Se tiverem dúvidas sobre aquilo que eu falei aqui para vocês, ou sobre a interpretação dos artigos da Constituição de vocês, vocês podem consultar a gente, que a gente pode ajudar vocês exatamente a interpretar os artigos que vão valer para esse caso. Combinado? Combinado, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Então, mas voltando aqui ao nosso caso. Então, a regra geral é que essa acumulação de cargos ela é proibida. Mas também estabelece essas exceções, que são as exceções para esses três casos. Ou 2 cargos de professor,
ou um cargo de professor e outro de técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Sendo que isso daí, se ocorrer a acumulação, tem que obrigatoriamente ocorrer a compatibilidade de horários, certo? O artigo 17, ele vai estender a aplicação dessa proibição, né? Porque ele diz: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Então, veja que o artigo 37 ele está se referindo à administração pública direta. E o inciso 16, né? Mas o inciso 17 ele está estendendo esta regra também para a administração indireta, para toda a administração indireta, certo? Então, por isso que você percebe que ela vigora para a administração pública em geral, porque o inciso 16 fala expressamente na administração direta e mais as autarquias, e no 17 ele vai colocar o restante da administração indireta. E nós colocamos aqui exatamente o entendimento do STF, que foi exatamente estabelecido nesse julgamento, desse mandado de segurança 26.085, onde a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, foi julgado pelo Pleno em 7 de abril de 2008, onde o que é que ficou convencionado, né? A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude, da acumulação de cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. Então, perceba que as jornadas elas não podem se justapor, elas têm que ser diferenciadas. Então, não existe como você conseguir conciliar, compatibilizar cargos de 40 horas semanais. Incompatíveis. Então, por isso que o STF ele já tratou e fala exatamente sobre essa questão de compatibilidade de horários. Por quê? Porque a Constituição brasileira ela deixa claramente a exceção só é possível se tiver a compatibilidade de horários. Se não houver a compatibilidade de horários, essa exceção ela não é possível. Indo mais além, né? Voltando agora para o artigo 37, o parágrafo 10, ele diz: é vedada a percepção simultânea de proventos de apostadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142. O artigo 40, ele trata dos proventos, ou seja, da apostadoria dos servidores públicos civis. Os artigos 42 e 142, ele trata dos proventos de... Aliás, aí não seriam proventos de apostadoria... seriam também proventos de apostadoria de servidores públicos militares, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Então, ele estabelece uma regra específica, né, que é vetada até a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a aposentadoria, seja do serviço do servidor público civil ou do servidor público militar, com algum cargo, emprego ou função que não seja acumulável. Ou seja, se você já está aposentado e mesmo assim você vai fazer um novo concurso, você não pode fazer essas acumulações. Você só pode acumular essas duas verbas trabalhistas se elas são obrigatoriamente acumuláveis de acordo com o artigo 37, né? Com o inciso 16 do artigo 37. Inclusive, também, nós temos o parágrafo 6º do artigo 40, onde ele diz: ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Então, até mesmo a acumulação de apostadorias está sendo vedado, né? A regra geral é você vedar a percepção de mais de uma apostadoria no mesmo regime de previdência que foi estabelecido. Isso daí, pessoal, ele foi estabelecido exatamente para evitar essas brechas, porque antigamente
o Brasil ele tinha muita brecha. Se você analisar aí, entrar na internet, existem pessoas que eles recebem aposentadorias até de R$ 80 mil. E aí você vê que o teto do ministro Supremo é 30 e, eu acho que é 37 mil, por aí. E você percebe que tem pessoas que recebem 80, 90, 100 mil reais por mês dos cofres públicos. Ou seja, o dobro, às vezes até o triplo, chegando quase ao triplo do que recebe um ministro supremo. Não é justo, né? Uma pessoa dessa receber todo esse provento da administração pública. Então, exatamente por isso, para você evitar que essas brechas que aconteceram no passado, elas se repitam no presente, então por isso que você tem esse conjunto de normas para evitar que essas situações esdrúxulas, essas situações inaceitáveis, elas também sejam repetidas hoje em dia. E aí nós chegamos exatamente na estabilidade. Então, explicando, né? A estabilidade são exatamente para aqueles casos em que o servidor público, quando ele assume a titularidade de um cargo público, oriundo exatamente da aprovação em um concurso público, ele, depois daqueles 3 anos e submetendo-se ao procedimento previsto no artigo 41 da Constituição Brasileira, ele pode adquirir a sua estabilidade. Então a gente tem que entender a noção do que é estabilidade. Porque algumas pessoas acham, eu tenho estabilidade, ninguém pode me colocar para fora. Pelo contrário. Eu já achei dentro, como eu disse para vocês, da minha atividade de assessoria e de trabalho junto a municípios e junto ao Estado, várias situações que muitas vezes você acha que não existiriam, mas acontece. Né? Acontece muitas vezes por ignorância, por desconhecimento das pessoas da sua legislação. Eu cheguei a presenciar um fato que é o seguinte: tinha um servidor público que ele fez concurso para o cargo de vigia. Ele fez o concurso para o cargo de vigia e assumiu noturno, porque o noturno ele tem um adicional. Então, como ele tem um adicional, a pessoa assumiu o cargo de vigia e, como vigia, ele ficou como vigia noturno. Mas ele, como vigia noturno, o que é que ele fazia? O horário dele começava, se não me engano, eu acho que era umas 9 ou 10 horas. Aí ele ia até o local, não vou dizer que também por questão ética, mas ele ia até algum dos prédios públicos que ele vigiava, ia nesse horário, eu acho que era 9, 10 horas, acendia as luzes, ficava lá até meia-noite. Quando chegava meia-noite, o que é que ele fazia? Fechava tudo e ia dormir em casa. Sendo que o horário dele começava, salvo engano, até às 10 e eu acho que até 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã. Ele assumia ali 9, 10 horas, ele assumia realmente no horário, mas aí dava meia-noite, ele fechava tudo e ia para casa dormir. Vocês acham que essa postura dele estava certa ou está errado? Muito bem, Patrícia, está erradíssima. Se a jornada dele ia das 10 até as 5 ou 6 horas da manhã, ele tem que ficar todo o período lá. Ele não pode sair. Porque o cargo dele é cargo de vigia. E aí você tem as particularidades, né? Nos dias que ele vai trabalhar. Às vezes, essa situação pode até ser de 12 horas, mas aí de 12 horas pode ter. Você trabalha um dia sim, um dia não, mas aí também não conta feriado e dias festivos. Então, tem toda uma sistemática. Você precisa ver a legislação do local. Né? No caso, era a nível municipal. Então, a pessoa, ela errava nesse ponto. Ela estava errando. E o problema? Ninguém fazia nada. Até que a pessoa responsável veio consultar a gente, nós dissemos, olha, esse caso aqui ele está errado. Então, a primeira coisa. Você tem uma pessoa que faça a supervisão? Tem. Então, mande o supervisor ir ao local.
Quando o supervisor chegar, ele constata, chama duas testemunhas, faz a constatação e manda chamar. Notifica a pessoa e faz uma sindicância, primeiramente, e dá uma advertência ou dá uma suspensão, enfim. Ele vai fazer um procedimento, um processo administrativo para exatamente fazer esta determinada avaliação. E assim foi feito. Foi resolvido. Outra situação que nós tivemos é um vigia, ele também chegava nesse horário de 10, 11 horas, mas quando chegava meia-noite, 1 hora da manhã, que ele sentia fome, o que é que ele fazia? Ele também saía do local de trabalho, ia para casa, fazia a alimentação e voltava. Eu pergunto a vocês, essa situação, ele exerce o cargo de vigia, ele pode fechar tudo, ir para casa, fazer essa alimentação dele e retornar? Não, né? Uma vez que ele assume, ele tem que ir até o horário que ele entrega. Se ele precisar fazer uma alimentação, então ele pode levar já para o local de trabalho, mas ele não pode sair para depois voltar. O cargo de vigia é vigilância. A pessoa tem que ficar vigilante. Então, mais uma vez, ia-se lá, fazia-se a constatação, notificava o indivíduo, no caso o servidor, e aí fazia o processo ou procedimento administrativo responsável. Então, o que nós temos hoje em dia é muitos servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo federais, eles acabam fazendo muitas coisas erradas, por quê? Por ignorância, por não conhecer da legislação, por não conhecer a legislação aplicada ao caso deles. Então, por isso que a gente precisa perceber o que efetivamente é que é considerado a estabilidade, né? Então, a estabilidade seria uma garantia de permanência no serviço público. Ou seja, a pessoa ela tem a garantia que vai permanecer ali no serviço público. Mas isso quer dizer que essa garantia ela é absoluta? Não. É uma garantia que é relativa. Por que nós dizemos que ela é uma garantia relativa? Porque ele só vai permanecer no serviço público se ele responder ou se ele cumprir toda a normatização aplicada para aquele determinado caso. Para que você adquira a estabilidade, tem todo um procedimento, né? Antigamente, a Constituição Federal de 88, originalmente, ela previa que o tempo para aquisição da estabilidade era de 2 anos de exercício. Com a emenda, veio a emenda 19/98, e ela modificou o prazo da estabilidade. Ela colocou que a estabilidade agora só seria adquirida depois dos 3 anos, ela mudou de 2 para 3 anos de efetivo exercício, e estabeleceu que a aquisição da estabilidade dependia da avaliação de desempenho, que seria estabelecida em lei complementar. Essa avaliação de desempenho, pelo menos, ela, a nível federal, ela estaria em tramitação, né? Que seria o projeto de lei 116 de 2017, que está tramitando junto ao Senado Federal, ou seja, ela ainda está em tramitação. Mas o que nós temos hoje em dia é que essa avaliação, ela é feita, uma avaliação de desempenho, anualmente, né, a respeito daquele determinado servidor. Mas aí, essa avaliação de desempenho, ela tem que ser estabelecida os critérios objetivos de como você vai avaliar o desempenho, né? Ou seja, existe hoje em dia algumas regulamentações, mas elas são norteamentos, porque ela só vai realmente vincular quando sair a legislação. E aí a gente tem uma situação que você pode se perguntar. E o período compreendido entre o início do exercício da atividade e a aquisição da estabilidade? Como é que a gente denomina esse período para o servidor público? Nós vamos denominá-lo de estágio probatório. Por quê? Porque essa garantia de permanência que você tem durante o estágio probatório, ele não vai valer exatamente. Por quê? Porque você ainda está fazendo jus, ou seja, você ainda está sendo avaliado para saber se você faz jus ou não à estabilidade. Então, você não tem toda a garantia durante esse período chamado estágio probatório. Entenda que
A estabilidade, ela quer dizer que o servidor, ele é estável no serviço público e não no cargo que ele ocupa, tá certo? Isso daqui é importantíssimo que você entenda. Por que isso? Pelo seguinte, porque o servidor, digamos, um professor, o professor, ele tem 3 atividades a realizar, né? Pelo menos um professor do ensino superior, ele tem 3 atividades a realizar: ensino, pesquisa e extensão. Mas digamos que esse professor, ele não consegue mais dar aulas, porque ele tem um problema na voz. Então, ele vai ter que se dedicar à pesquisa, que não precisa tanto utilizar a voz. Ou, se ele também não puder fazer as pesquisas, ele vai ter que ter um cargo administrativo. Mas perceba que ele não vai ficar com o cargo de professor, porque se por aquela doença, por aquele problema de saúde que ele tem, ele não puder mais exercer as atividades de professor, ele vai ter que ser readaptado em outra atividade, que não aquela de professor. Por quê? Porque por problemas de saúde ele não pode mais exercer. Então, por isso que o servidor, a estabilidade dele é em relação ao serviço público e não relacionada ao cargo. Isso daqui, essa situação, ela é muito bem explicada pelo professor Eli Lopes Meirelles, de saudosa memória, né? Onde ele diz: o servidor não tem adquirido a imutabilidade de suas atribuições, nem a continuidade de suas funções originárias. O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que ele está se referindo aqui exatamente a quem ocupa o Ministério Público, a magistratura, como conselheiro dos tribunais de contas, que são cargos que são vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. Então você percebe que até mesmo durante o curso da sua atividade, as suas atribuições podem mudar, o local de trabalho pode ser modificado e as condições também podem ser modificadas. É por isso que o que tem que ficar claro é que a estabilidade é no serviço público e não no cargo. E você pode se perguntar, né, o que é que decorre dessa estabilidade no serviço público? Primeiro, o servidor que possui estabilidade, ele só perderá o cargo dentro de determinadas situações. Que situações são essas? Primeira situação, sentença judicial transitada em julgado. Então, primeiro de tudo, se aquele servidor ele se envolveu em alguma situação que ele pode perder o cargo, ele só vai perder o cargo se tiver uma sentença judicial condenatória, onde uma dessas sanções seja a perda do cargo. Então, quando ele tiver essa sentença condenatória, você... Então, desculpe aí, só retomando aqui a explicação. Então, você sofreu um processo, então, um servidor público ele pode sofrer um processo, e nesse processo, dentro do processo, ele pode sofrer uma condenação, e dentre as sanções dessa condenação pode vir a perda do cargo. Então, ele só vai efetivamente perder o seu cargo quando essa sentença condenatória ela transitar em julgado, ou seja, ela não puder mais ser modificada. Além do processo judicial, ele também pode pelo processo administrativo, sendo que no processo administrativo ele tem que obrigatoriamente ter ampla defesa, contraditório e ampla defesa. Ele também pode perder o cargo quando ele tiver reprovação em avaliação de desempenho. Essa questão da avaliação de desempenho, ela tem mais a ver hoje em dia com o princípio da eficiência. Também foi incluído na Constituição através da emenda constitucional número 19. E também por excesso de despesa com o pagamento de pessoal. Então, são essas 4 situações em que o servidor público ele pode perder o cargo.
Uma coisa interessante que eu já falei aqui, a gente vai tratar um pouquinho mais, de uma forma mais aprofundada, né? É a diferença entre estabilidade e vitaliciedade. Estabilidade. Estabilidade é a regra geral. Vitaliciedade, ela é exceção. Ela só existe para alguns cargos. E os titulares de cargos vitalícios, eles somente perdem o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, para quem tem cargo vitalício, como são os casos dos magistrados, como são os casos dos membros do Ministério Público, como são os casos dos conselheiros de tribunais de contas, eles só perdem o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Então, daí você percebe que, por isso que existem esses dois termos, é porque realmente eles se diferenciam, eles têm tratamentos diferenciados da estabilidade e da vitaliciedade. E então nós chegamos exatamente aos provimentos derivados. E naqueles vários provimentos derivados que nós vimos, os primeiros que nós vamos analisar são os provimentos derivados verticais, onde o primeiro deles, o primeiro provimento derivado vertical é a promoção. E o que é considerado promoção? Né? É a elevação de um servidor de uma classe para outra, mas dentro da mesma carreira. Por exemplo, o professor universitário, nós temos várias classes. Você tem auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular. Então você tem essas várias. Quando você sai de uma classe para outra, você está fazendo uma promoção, certo? Você está sofrendo uma promoção. Outro exemplo também é um juiz. Quando ele é promovido a desembargador, ele está sofrendo uma promoção. O procurador da República, quando ele é promovido de procurador da República para procurador regional da República, também é caso de promoção. Então, ou seja, ele sai de uma classe e passa para outra, mas dentro da mesma carreira, porque a própria legislação da carreira estabelece essas classes. A ascensão ao acesso é a elevação de um servidor de classe final de uma carreira para a classe inicial de outra carreira, onde de técnico judiciário ele poderia ir para analista judiciário, de agente de polícia, né, a delegado, ele ascendia para delegado. Sendo que desses dois tipos de provimentos derivados verticais, hoje em dia a ascensão, o acesso não existe mais. Por quê? Porque a construção, essa ideia, ela vinha de antes da Constituição de 88. Pela Constituição de 88, isso daí mudou. O acesso à ascensão, ela não é mais possível, que seriam esses concursos internos. Hoje em dia, todos os concursos eles têm que ser públicos. Eles têm que ser abertos em geral, ou seja, para todas as pessoas. Inclusive, já saiu uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 43, onde ela estabelece: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente ele estivesse investido. Ou seja, ela proíbe terminantemente a questão da ascensão ou do acesso. Então, por isso que hoje em dia, dentre os provimentos derivados verticais, nós só temos, hoje em dia, no Brasil, o da promoção. Nos provimentos derivados horizontais, nós temos a readaptação e a transferência ou transposição. Nesses provimentos derivados horizontais, o que acontece? Nós temos aí a readaptação e a transferência ou transposição. O que seria a readaptação? A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. O cargo terá atribuições afins respeitada a habilitação exigida,
nível de escolaridade e equivalência de vencimento. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. O que é que está dizendo aí? Está dizendo que se o servidor público ele tiver alguma limitação de ordem de saúde, ele vai ter que ser realocado, ou seja, ele vai ter que passar de um determinado cargo para outro cargo. Sendo que a sua remuneração ela não pode ser prejudicada. Por quê? Porque aí o mais importante é exatamente que ele tenha a sua estabilidade, ou seja, que ele não perca a sua estabilidade no serviço público. Então, por isso que ele pode ter o cargo readaptado. É aquilo que eu falei para vocês. Aquele professor que ele não pode mais ministrar aulas, ele vai ser tirado da sala de aula e ele pode até ter outro cargo, porque ele não pode mais ministrar aulas. Mas isso não quer dizer que ele vai perder a remuneração a qual ele teria direito. Ele continua a receber a remuneração a qual ele teria direito. Ele vai sofrer exatamente essa readaptação, ou seja, a pessoa ela não é prejudicada. O outro caso, que é da transferência ou transposição, seria a passagem de um cargo a outro de conteúdo ocupacional diverso. Visava melhor aproveitar os recursos humanos, permitindo que o servidor habilitado para o exercício de cargo mais elevado fosse nele provido mediante concurso interno. Esses concursos internos, hoje em dia, estão vedados, né? Ou seja, pelaquela mesma súmula vinculante que nós já estudamos, a súmula vinculante número 43, o STF ele já se posicionou sobre essa temática também e já estabeleceu que essa modalidade da transferência ou transposição, ela, hoje em dia, também é vedada, ou seja, não se admite. Então, dentre os provimentos derivados horizontais, hoje em dia só é possível exatamente esse cargo da readaptação do servidor público. E, além dos provimentos derivados horizontal e vertical, nós temos os provimentos derivados por reingresso, onde os provimentos por reingresso são exatamente o de reversão e de reintegração. O que seria a reversão, né? De acordo com a legislação, ou pelo menos o Estatuto Público dos Servidores Civis da União? É o retorno ao serviço ativo do servidor aposentado, por invalidez, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, para o mesmo cargo, se ainda estiver vago, ou para outro semelhante. Se não houver cargo vago, o servidor ficará como excedente até surgir um. Então, perceba, o servidor público, ele se aposentou por invalidez, mas, posteriormente, a sua situação foi revista e verificou-se que ele não tinha direito à aposentadoria por invalidez. Então, o que acontece com esse servidor? Ele vai voltar à ativa. E aqui diz exatamente como é que ele vai voltar para a ativa. Ele vai voltar à ativa no mesmo cargo para o qual ele fez o seu concurso, né? Ou o cargo que, hoje em dia, se sofreu alguma transformação, o cargo hoje em dia é equivalente. Então, é isso que quer dizer essa reversão. E a reversão, ela também existe a outra modalidade que seja no interesse da administração pública. Quando é que ocorre quando ocorrer interesse da administração pública? Quando ocorrer um pedido de reversão, ou seja, o próprio servidor que estava aposentado, ele pede que ocorra a reversão, quando a aposentadoria ela for voluntária e se ela fosse estável quando na atividade, e que a aposentadoria ocorreu até 5 anos antes do pedido, e haja um cargo vago. Então, quando a pessoa requer, tem que ocorrer esses 5 requisitos para que a pessoa possa, voluntariamente, a pedido, voltar à ativa, ou seja, ela se submeta à reversão. E além da reversão, nós temos também o caso de reintegração. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial,
com o ressarcimento de todas as vantagens. Então, qual é a diferença da reversão para a reintegração? Na reversão, o servidor ele se aposentou por invalidez. E aí, ao se aposentar por invalidez, ou a administração pública ela revê o seu ato, que ela tem direito, a gente já estudou, ou, então, o próprio servidor, a pedido, ele pede a reversão. Então, pode ocorrer esse fenômeno aí nesses dois casos. A reintegração, o servidor ele foi demitido, ou seja, ele sofreu ou um processo administrativo disciplinar, ou um processo judicial, e ou pelo processo administrativo, ou pelo processo judicial, ele sofreu a pena de demissão, ou seja, ele foi posto para fora. Na reintegração, é quando a pessoa foi posta para fora, ela foi demitida, mas ele acha que foi de maneira indevida, então ele vai para a justiça discutir a sua demissão. Se a justiça, ao rever o procedimento, seja judicial ou administrativo, que foi feito para a sua demissão, verificar que a situação ou o motivo foi indevido, ele pode anular ou a sentença, se era um processo administrativo, se era um processo judicial, ou o ato administrativo, se foi um processo administrativo disciplinar. E aí, verificando a circunstância, a pessoa retorna ao cargo, e ao retornar ao cargo, ele vai ter direito a todas as remunerações que ele deveria ter recebido durante todo esse período. Então, se a reintegração acontecer 5 anos depois, ele vai ter direito a 5 anos de remunerações. Se ocorreu 10 anos depois, a pessoa vai ter direito à remuneração desses 10 anos. Por quê? Porque ela teria sido demitida de maneira errada. Então, é algo que é muito complicado, né? Se vocês quiserem, existe farta jurisprudência sobre essas situações da reintegração. As duas, ou seja, tanto a reversão quanto a reintegração, elas continuam a existir dentro do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Ainda por reingresso, nós temos o caso da recondução e do aproveitamento. A recondução é quando a pessoa retorna ao cargo anteriormente ocupado, do servidor que não logrou êxito no estágio probatório de outro cargo para o qual foi nomeado, decorrente de outro concurso ou por reintegração do seu antigo ocupante. Então, a recondução é um fenômeno, e aqui eu vou deixar claro, esse provimento por recondução, ele não existe sempre, tá certo? Ele existe a nível federal. As níveis estaduais e municipais, as leis ou os estatutos estaduais e os estatutos municipais, eles não são obrigados a prever também a recondução. Então, o que é a recondução? Digamos, vou colocar aqui um exemplo como um exemplo meu. Eu sou professor universitário aqui da Unilab. Mas digamos que eu faço um concurso para juiz e vou tomar posse do concurso de juiz. Eu posso pedir, no caso aqui da Unilab, exatamente essa situação. Ou seja, que a minha vaga fique reservada enquanto eu faço o estágio probatório lá de juiz. Se eu passar no estágio probatório e quiser ficar lá como juiz, aí depois eu peço a minha exoneração da Unilab. Então eu tenho esse direito. Se eu fui para lá, não gostei do cargo, quiser voltar, eu posso? Posso, dentro do estágio probatório. Depois que eu passo o estágio probatório, não pode mais, porque a recondução ela dá exatamente esse direito. Então, é o servidor público, ele passando um novo concurso, ele pode, ao ir assumir esse novo cargo, ele pode, durante o período, durante esse período de estágio probatório lá do outro cargo, ele fica com a sua vaga reservada. Por quê? Se lá não der certo, ou se ele não quiser ficar lá, ele tem direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado. É o direito de recondução. E aí você pode se perguntar, professor, e o que é que ocorre aqui? Como é que fica a sua situação aqui na Unilab? Você vai ter, no caso aí, a possibilidade de chamar o professor substituto, enquanto o ocupante do cargo ele está fazendo lá o seu estágio probatório no outro local. Além da recondução, nós temos o aproveitamento. E o que é o aproveitamento? É o preenchimento de cargo por servidor que fora posto em disponibilidade, devido à extinção do cargo que ocupava ou declaração de sua desnecessidade.
Este cargo, preenchido por aproveitamento, não é o mesmo no qual o servidor havia sido originariamente investido, o qual pode, inclusive, não mais existir. Então, veja que no aproveitamento é você aproveitar alguém que está em disponibilidade. E aí você pode se perguntar, professor, tudo bem, mas o que é disponibilidade, né? A situação da disponibilidade ela está prevista no parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição Federal, que diz o seguinte: extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, o que é que significa isso? Né? Significa o seguinte: quando você entra no serviço público, você entra em determinado cargo, mas é aquilo que nós vimos, né? O cargo pode ser transformado? Pode, porque o que você tem estabilidade é no serviço público e não no cargo. Eli Lopes Meireles já nos ensina isso, né? Como nós vimos anteriormente. Então, por conta disso, por conta dessa situação, o cargo ele pode chegar a vir a ser extinto. Exemplo. Antes, nós tínhamos o cargo de datilógrafo dentro das repartições públicas. Hoje em dia você ainda tem esse cargo de datilógrafo? Não, né? Datilógrafo é enquanto existir a máquina de escrever. Hoje em dia não existe mais essas máquinas de escrever dentro da repartição pública. Então você tem um cargo de digitador. Então, aquela pessoa que era datilógrafo, ou ele vai passar para o cargo de digitador, porque o cargo de datilógrafo ele vai ser extinto. Então ocorre um aproveitamento. Mas digamos que você tinha 30 datilógrafos, mas você só tem 20 cargos de digitadores. Então 10 não vão ser aproveitados. E aí o que acontece? Esses 10 eles vão ficar em disponibilidade até surgir as necessidades para preencher esses cargos. Ou se alguma dessas pessoas se aposentar, tiver invalidez, falecer. E aí essas pessoas elas vão ficar em disponibilidade até surgir essa nova vaga. Ou então ela ter um outro aproveitamento. Tá certo? Ela pode sofrer alguma daquelas outras hipóteses que a gente viu dentro desses provimentos derivados por reingresso. Tá certo? E aí nós chegamos exatamente à situação da vacância. E o que é a vacância, né? A vacância é o ato administrativo pelo qual o cargo, emprego ou função torna-se novamente vago, ou seja, não existe mais o seu titular. Então, quando é que vai ocorrer vacância? De acordo com a Lei 8.112/90, o seu artigo 33 estabelece: a vacância do cargo público decorrerá de exoneração. Exoneração é quando a pessoa pede para sair. O próprio servidor público, ele pede para sair. Demissão. A demissão ela é diferente da exoneração. Por quê? Na demissão, ela está sofrendo uma sanção. Então, esse servidor, ele cometeu algum erro e pelo seu erro, a sanção oriunda daquele erro que você cometeu é exatamente a demissão. Também pode ocorrer com a promoção. A promoção é quando a pessoa, ela dentro da mesma carreira, ela passa de uma classe para outra. Lembre-se que os 4 e 5 foram revogados. Pode sofrer ainda a readaptação, a aposentadoria. A readaptação a gente já viu, né? A aposentadoria é quando a pessoa ela atinge ou o tempo necessário para se aposentar ou atinge a idade limite, né? Porque a pessoa pode ser aposentada por idade ou por tempo de serviço, né? Hoje em dia, tempo de contribuição. Ou posse em outro cargo inacumulável, ou seja, que você não pode acumular. Ou também pelo falecimento. Então, nesse caso, a pessoa que era titular, ele saiu. Então, por isso que o cargo ele fica vago. Então, por essas circunstâncias, é importante que a gente saiba, por quê? Porque quando ocorrer a vacância, então, ou tem que ter a nomeação de alguém que tenha passado em concurso público, e se não tiver mais ninguém para assumir que tem um concurso público vigente, né? Aquele prazo temporal posterior ao concurso público, se não tiver nenhum vigente, então tem que fazer um novo concurso público, certo? O artigo 34, e aqui é importante a gente fazer essa diferenciação, né?
da exoneração em cargo efetivo e a exoneração de cargo em comissão. É importante a gente ter essa diferenciação aqui. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Ou seja, ou é porque o servidor está pedindo, ou é porque a administração está determinando, né? E aí, o parágrafo único ele estabelece quando é que existe uma exoneração de ofício. Quando não são satisfeitas as condições de estágio probatório ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Aí você tem uma exoneração de cargo efetivo. E a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança, ela ocorre a juízo da autoridade competente. Ou seja, a própria autoridade, ela coloca quando ela quiser e ela retira quando ela quiser. E nesse caso aqui, como é cargo de confiança ou função de cargo em comissão ou função de confiança, não precisa a autoridade competente justificar. E também pode ocorrer pela própria pessoa, né? A pedido do próprio servidor. As outras hipóteses em que o servidor ele também pode ser exonerado, né? Quando o cargo ele foi extinto e o servidor que o ocupava, ele não é estável. E você pode se perguntar, professor, existe servidores não estáveis dentro da administração pública? Hoje em dia está mais difícil. Por quê? Quem são esses servidores não estáveis da administração pública? Aí você tem que analisar o ato das disposições constitucionais transitórias, que está em vigor, que a gente trata mais pela sigla, né, o ADCT, por quê? Quando a Constituição de 88 ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, todas aquelas pessoas que estavam trabalhando na administração pública já fazia pelo menos 5 anos, ou seja, que já tinham entrado até 5 de outubro de 83 e não tinham saído, ou seja, de 5 de outubro de 83 até 5 de outubro de 88, estavam continuamente dentro da administração pública, que não tinham feito concurso público, eles foram considerados estabilizados, ou seja, eles foram efetivados. O que é isso? Eles não eram oriundos de concurso público, mas o Constituinte entendeu que teria que dar uma chance a essas pessoas. Então, seriam os considerados não estáveis. Então, esses servidores não estáveis, mas efetivados, ou seja, essas pessoas, elas iriam, se elas não fizessem nada de errado, elas poderiam continuar no serviço público, ou seja, elas não poderiam mais ser exoneradas de qualquer maneira, né? E aí elas tinham uma garantia maior. Então, por isso que quando extingue o cargo ocupado por servidor não estável, seriam essas pessoas aí desse período, né? Quando o servidor não estável esteja ocupando o cargo que deva ser provido mediante a integração de outro servidor anteriormente demitido de forma ilegal, e aí, entre o servidor reintegrado e não estável, você dá prevalência ao servidor reintegrado, porque esse servidor reintegrado ele passou no concurso público, né? Por insuficiência de desempenho, também você pode ter a exoneração de servidores, que é a hipótese prevista lá no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41, mas essa exoneração por insuficiência ainda está sendo objeto dessa lei complementar, que ainda está tramitando, o projeto de lei ainda está tramitando perante o Senado, ou por excesso de despesa com o pessoal, e aí a hipótese de exoneração do servidor estável, ela deve acontecer nos termos do parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Então, existem ainda esses outros 4 casos em que o servidor ele pode sofrer a exoneração. E aí nós chegamos exatamente à remuneração, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a remuneração dos servidores públicos. A primeira coisa que você tem que entender é a remuneração do servidor público. Esse termo remuneração, ele se refere a essa contraprestação, né? Então, o servidor, ele trabalha e o que o Estado ele dá de contraprestação pelo trabalho da pessoa é exatamente aquilo que nós chamamos de remuneração. Agora, a forma de remuneração, existem as mais diversas formas de remuneração. A remuneração, ela pode ser, no caso da maioria dos servidores,
ela é chamada, onde ela tem o vencimento, ou também chamado vencimento base, e outras parcelas que são acrescentadas ao vencimento. Isso daí está estabelecido, essa regra geral está estabelecida na Lei 8.112/90, no artigo 40, onde o artigo 40 estabelece: vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com o valor fixado em lei. Ou seja, cada cargo ele tem o valor do seu vencimento fixado em lei. Ou a Constituição de 88, no parágrafo 4º do artigo 37, ela estabeleceu os subsídios. E aí, quem é que vai ter o subsídio? Mas quem recebe subsídio são exceção, ou seja, são algumas pessoas. Por quê? A regra é que a pessoa receba o vencimento. Então, quem é que recebe subsídio aqui no Brasil? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou de outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. Então, vamos ver quem são aquelas pessoas que vão receber subsídio, né? Ele diz: o membro de poder. E quem é o membro de poder? O detentor de mandato eletivo. Quem é que é detentor de mandato eletivo? Os chefes do executivo e os parlamentares, legisladores. Aqui no Brasil, chefe do executivo, você tem presidente da República, governadores de estado, governador do Distrito Federal e prefeitos municipais. Os legisladores ou parlamentares, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. E além deles, nós temos também os ministros de Estado, que são auxiliares do presidente da República, e os secretários estaduais. Os secretários estaduais são os auxiliares dos governadores dos estados. E os secretários municipais, auxiliares dos prefeitos municipais. Então, essas pessoas são aquelas que recebem o subsídio. Além deles, nós temos que também recebem subsídio os magistrados, certo? Além deles, nós temos também que os magistrados, eles também recebem subsídio. São membros de poder. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 8º, ele estabelece: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, ou seja, e alguns outros servidores eles ainda podem receber como subsídio. Através desse parágrafo 8º, também hoje em dia estão recebendo subsídio. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, os delegados, os membros do Ministério Público. Então, você tem, além daqueles que estão previstos no parágrafo 4º, outras situações. E aí nós trazemos exatamente os magistrados, os membros do Ministério Público, os delegados, e podem existir outras hipóteses, tá certo? Além disso, você tem um vencimento para os servidores em geral, o subsídio para alguns cargos públicos e os salários. Os salários é a remuneração dos empregados, sejam eles públicos ou privados. Então, toda pessoa que obedece à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ele recebe o salário. É tanto que você geralmente ouve mais esse termo, salário, né? Mas você ouve mais esse termo salário, por quê? Porque a maioria das pessoas, elas trabalham na iniciativa privada e não dentro do setor público. Então, como eles trabalham dentro da iniciativa privada, os trabalhadores da iniciativa privada, a remuneração deles é chamada de salário. Então, a remuneração, além de você ter o vencimento, a contraprestação básica, você ainda pode ter parcelas acessórias. As parcelas acessórias, ou a regra geral das parcelas acessórias, está prevista exatamente no artigo 49 da Lei 8.112/90, onde o artigo 49 diz: além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Indenizações. Não são contraprestação por serviço prestado, em sentido estrito. Quais são as indenizações que nós temos? A ajuda de custo para a mudança de domicílio em razão de exercício em nova sede no interesse do serviço, mas veja que essa ajuda de custo para transferência é só quando, por interesse do serviço, ou seja, pela própria administração pública, manda que a pessoa se mude. Então, aí é dada a ajuda de custo.
as diárias, em razão desses deslocamentos temporários, e a indenização de transporte, pelas despesas como meio de locomoção para execução de serviços externos. Isso daqui acontece muito para pessoas que trabalham fora de suas atividades. Por exemplo, um oficial de justiça, ele pega os mandados que são feitos pelo judiciário no fórum, mas ele tem que entregar nas casas das pessoas ou nos trabalhos das pessoas. Os agentes de fiscalização, eles trabalham perante o poder público, mas eles têm que fiscalizar a sociedade. Então, ele vai ter que ir para repartições, ele vai ter que ir para a empresa, ele pode ir até consultórios. Então, ele vai visitar várias outras localidades. Então, ele tem direito a essa indenização por transporte. Ela, a nível federal, está regulamentada pelo decreto 3.184 de 99. E também você tem dessas indenizações o chamado auxílio alimentação, que ele foi regulamentado pela Lei 8.460 de 92, mais especificamente o seu artigo 22 e o decreto 3.887 de 2001. Além dessas indenizações, nós temos ainda as gratificações e os adicionais. Como gratificações, adicionais e retribuições, elas são remunerações complementares, que são devidas nos seguintes casos: pela prestação de serviços especiais. Então, a pessoa pode receber uma gratificação dessas quando ela tem uma função de direção, ou de chefia, de assessoramento, ou encargo de curso ou concurso. Aí ela recebe essa gratificação. Pela prestação de serviços em condições especiais. Insalubridade. Ou seja, a insalubridade é quando as condições não são boas para que a pessoa trabalhe. Um exemplo desses de insalubridade é o caso dos médicos, né? Porque o médico, ele trabalha o quê? Com a pessoa doente. Às vezes aquela doença, ela é contagiosa. Então, ele está sofrendo uma situação, claro que ele vai tomar as precauções devidas, mas isso não obrigatoriamente impede 100% que ele não adquira aquela determinada doença. Então, é uma insalubridade. A periculosidade é quando a pessoa sofre um perigo. Por exemplo, os policiais. Os policiais, eles estão todo o tempo expostos a perigos. A penosidade. A penosidade é quando a pessoa tem que trabalhar e em situações muito complicadas. Exemplo de penosidade. A pessoa vai trabalhar no campo, ou seja, vai trabalhar no sol quente, muitas vezes numa região muito árida e no sol quente. Ocorre uma penosidade. Ou pode ter também o chamado serviço extraordinário, que são as chamadas horas extras. Pode ter o serviço noturno, a pessoa, o horário normal que as pessoas trabalham é no período diurno, vespertino, ou seja, que vai das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, mas tem pessoas que precisam trabalhar no outro horário, no horário noturno. Então, o horário noturno ele é mais cansativo, porque, a rigor, o organismo ele descansa nesse horário. Ou, no caso também de dedicação exclusiva. E, por fim, o terceiro caso que nós podemos receber, que o servidor público ele pode receber gratificações adicionais e retribuições, é por características especiais de quem presta o serviço. Ela tem tempo de serviço prestado, qualificação, ou seja, a titulação que ela tem, a produtividade, então ela pode ter uma remuneração diferenciada. E você ainda teria, no caso, a gratificação natalina. A gratificação natalina é aquilo que vocês conhecem comumente como 13º salário, e o adicional de férias, ou seja, quando você tira férias, além do seu salário, você adquire mais um terço. Mas aí, no caso desses dois adicionais, é por uma imposição da norma, tá certo? Ou seja, é uma imposição da própria Constituição. A gratificação natalina e o adicional de férias. Ou seja, são direitos trabalhistas que foram conseguidos historicamente. A remuneração, ou seja, as regras que valem para a remuneração, elas estão previstas na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37, incisos 13, 14 e no parágrafo 3º do artigo 39 e no parágrafo 5º do artigo 39. Aqui eu queria fazer uma observação, que seria o parágrafo 3º do artigo 39, onde os servidores ocupantes de cargo público, ele tem os direitos que são consagrados na Constituição. Ele não tem todos os direitos do artigo 7º. No artigo 7º,
ele vai tratar dos direitos dos servidores da iniciativa privada e não para os servidores públicos. Os servidores públicos, eles têm alguns direitos do artigo 7º. Os direitos do artigo 7º que os servidores públicos eles têm direito estão previstos exatamente no parágrafo 3º do artigo 39, que são os incisos 4, 7, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30. Então, os direitos sociais que os servidores públicos eles fazem jus, ou seja, que eles têm direito, são somente esses aí que estão previstos no parágrafo 3º do artigo 39. Eles não têm todos os direitos sociais. E vocês perguntam, então por que é que existe o artigo 7º? Porque o artigo 7º, ele vigora para a iniciativa privada, para os trabalhadores da iniciativa privada. Nos servidores públicos, como eles têm um tratamento diferenciado, eles têm regras diferenciadas, então eles só vão ter esses direitos sociais. E aqui é para vocês entenderem, né? Então, quais são os direitos sociais que os servidores públicos, eles também têm direito? Então, você vê aí, inciso 4, o salário mínimo. Inciso 7, a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo. Inciso 8º, o 13º salário, que é a chamada gratificação natalina, né? O inciso 9, a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, ou seja, ao serviço noturno. Inciso 12, o salário família. Inciso 13, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, ou seja, a limitação da jornada de trabalho. Inciso 15, o repouso semanal remunerado. Inciso 16, a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% por 50% a do normal, ou seja, a hora extra. Inciso 17, o gozo de férias anuais e junto com o terço. Inciso 18, a licença gestante. Inciso 19, a licença paternidade. O inciso 20 é a proteção do mercado de trabalho da mulher, que seria exatamente a garantia do exercício dos cargos pelas mulheres. Inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. E o inciso 30, a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, percebam que os servidores públicos, eles têm um tratamento diferente dos trabalhadores da iniciativa privada. Aquilo que eles têm em comum são exatamente essas regras aqui. As outras não valem para ele. E o artigo 7º. Todas as regras do artigo 7º valem para os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, para os seletistas. Ela não vale para os servidores públicos. Para os servidores públicos só valem essas aqui, porque assim foi determinado pelo parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal de 88. Além disso, nós temos que estudar, para entendermos a remuneração, nós temos que estudar a Lei 8.112/90, onde nós já vimos o artigo 40 e o artigo 41. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ou seja, a remuneração é o vencimento mais aquelas parcelas adicionais, né? Então, a remuneração é vencimento mais as parcelas adicionais que aquele determinado servidor ele faz jus. Hoje em dia, no Brasil, para você não ter, novamente, aquelas situações que eu coloquei para vocês, que seriam situações excepcionais, de pessoas ganhando aí salários gigantescos, né, de 100 mil, 90 mil, 80 mil reais, para que você não tenha mais isso, foi instituído na Constituição brasileira exatamente o chamado teto constitucional. O teto constitucional ele é estabelecido no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Para que vocês entendam, na União, o teto constitucional é o subsídio dos ministros do STF. Nos estados e no Distrito Federal, o teto constitucional no Executivo é o subsídio do governador. Para o Legislativo, é o subsídio dos deputados. E no Judiciário, membros do Ministério Público, procuradores e defensores, o subsídio dos desembargadores. E, por sua vez, o subsídio dos desembargadores, eles têm um teto que seria 90,25% do subsídio dos ministros do STF. E nos municípios só existe um teto constitucional, que é exatamente o subsídio do prefeito. As exceções que nós temos ao teto constitucional, né?
está previsto lá no parágrafo 11 do artigo 37, que diz: não serão computados para efeitos dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, aquelas parcelas que nós vimos que são consideradas indenizatórias, né? Inclusive, o STF, em 2017, ao julgar os recursos extraordinários 602.043 e 612.975, estabeleceu: nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastado a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, ou seja, estabeleceu uma nova brecha, né, em 2017. Meus caros, até aqui alguma dúvida?